se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Eu avisei. Em janeiro de 2025, eu gravei um vídeo dizendo que o governo Lula iria monitorar as suas transações no Pix. Monitorar. Eu repeti isso várias vezes. E também deixei muito claro uma outra coisa. O governo não iria taxar o Pix. Não, o Pix não será taxado. Não era imposto, era vigilância. Mesmo assim, fizeram comigo. Disseram que eu estava espalhando fake news, disseram que eu ia ser investigado, disseram que eu estava mentindo. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O próprio governo revogou a instrução que criava exatamente esse monitoramento. Ué, eu não estava mentindo? Por que revogaram? Nunca responderam isso. Mas agora vem a parte que eles torcem para que você não perceba. Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude. E parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, Pix, Fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o Pix passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Além disso, eles apontam regras de outra instrução normativa, que é a 1571 de 2015. E no artigo 8º dessa norma, sabe o que fala? Que as instituições devem informar a Receita as movimentações financeiras acima de R$5.000. Ou seja, o que eles revogaram em janeiro de 2025, depois que o nosso vídeo viralizou e conseguiu unir o povo, eles trouxeram de volta em agosto. Só que agora escondido dentro de outra norma, com outro nome e outro discurso. Não é imposto, é monitoramento. E agora vamos sair do juridiquês e ir para a vida real. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. E você pode cair numa malha fina, pode ser chamado, pode ter que explicar, e pode acabar pagando imposto que nunca imaginou pagar. Não porque você virou criminoso, mas porque o Estado passou a olhar para o seu Pix como se fosse um dinheiro suspeito. E foi exatamente isso que eu denunciei lá em janeiro. Eles não queriam taxar o Pix, eles queriam te controlar. Quando milhões de brasileiros reagiram, eles recuaram. Agora, com o povo distraído, fizeram de novo. Só que é disfarçado. E a liberdade não acaba de uma vez. Ela vai sendo tirada aos poucos, por portaria, por instrução normativa, por ajuste técnico, até o dia em que o governo sabe mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo. E aí pode ser tarde demais. A gente vai ver agora qual vai ser a desculpa ou a acusação que eles vão inventar desta vez contra mim. O Lula tá parando o Brasil aos poucos, mas tá. Precisamos parar ele, senão não vai ter mais Brasil para lutar. Tem muito tempo que eu queria realmente ter esse tete-a-tete com você. Você é uma liderança política hoje fundamental na direita, é muito ouvido, é muito repercutido. Tudo que você faz realmente alcança milhões de brasileiros. Então, assim, realmente é fundamental que a gente possa trazer essa tua voz para o nosso público aqui, para a nossa audiência, que é uma audiência qualificada. Inclusive, quem quiser aqui fazer pergunta para o Nicolas pode usar o Superchat e já disparar as perguntas. Eu vou abrir puxando um pouquinho pela tua entrevista de ontem, porque o SBT News, eu sempre digo que jornalista não deve ser notícia, né? Nem veículo de comunicação, mas a nossa mídia, ela está gostando de ser notícia, né? Porque ela está enveredando por caminhos, muitas vezes, que a gente realmente tem que colocar em discussão, né? A gente vive um momento brutal aí, com um regime de força, com restrição das liberdades de expressão, da liberdade de imprensa. Então, quando você vê um veículo de comunicação grande como o SBT lançando um canal de news, um canal de notícias 24 horas, e trazendo para esse evento justamente aquele personagem que é o personagem mais deletério hoje da República, que se chama Alexandre de Moraes, a gente não pode ficar calado. E você ontem foi convidado a dar uma entrevista e falou meia dúzia de verdades ao vivo e em cores para todo o Brasil. Eu queria justamente a tua avaliação desse momento. Então, Cláudio, obviamente, como eu descrevi ali, né, ao vivo, o problema não era a presença dos políticos, o problema não é a presença do Lula, até mesmo porque o Bolsonaro também já foi ali no SBT anteriormente. O grande problema realmente é o magistrado se colocar como uma celebridade política, usar ali de um palanque para poder falar em verdades políticas, principalmente em um dia para se autopromover por conta de uma decisão geopolítica, que era a derrubada da Magnitsky. Então eu deixei isso muito claro. Depois
O próprio Leandro também falou algumas palavras que, inclusive, foi bastante profissional, me deixou eu terminar ali o meu posicionamento, não me cortou hora alguma. E eu o rebati também com muita educação, dizendo que, olha, mesmo que se fossem convidados, não tem nenhum problema, mas um juiz, pela Constituição, ele não pode ficar falando fora dos autos, né? Só aqui no Brasil que a gente não, né? Que a grande parte aí da mídia e de artistas e de establishment coloca um juiz da Suprema Corte como se fosse um comentarista político, né? Em uma posição de quase que celebridade, comenta fora dos autos, dá suas opiniões, pega jatinho, né? Com a primeira dama, que obviamente, né, é casado com o presidente da República e que tem processos de interesse juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, já que o réu é o seu maior inimigo político, no caso de Jair Bolsonaro. Então, assim, é difícil dizer que isso trata-se de uma imparcialidade, né? Foi isso que eu queria dizer ali, pedir para o SBT, não são palavras de condenação, mas de fato um pedido de realinhamento, porque o SBT, eu não tenho dúvidas que é muito querido por todos. Quem nunca viu Chaves, Pra Ser Nosso, programa do Silvio Santos, e que quer ver o SBT seguindo para um rumo diferente. E não tenho dúvidas que são essas mesmas pessoas que ficaram tristes, decepcionadas e se sentindo quase que desrespeitadas por esse evento, serão as pessoas que estarão na linha de frente defendendo o SBT caso o jogo inverte, né? A gente já viu em outros canais de televisão de que estavam, enfim, caminhando para algo, o STF começou a sua perseguição, enfim, acabou se perdendo extremamente a audiência porque se curvaram ao establishment, né, e ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, foram essas minhas palavras, quero deixar registrado aqui, enfim, o respeito que a Dani teve de me convidar, da mesma forma também o respeito que o Leandro teve ali na condução. Eu ontem conversei com alguns executivos do SBT, porque eu escrevi também um artigo muito duro, alguns me ligaram, tentando justificar o que aconteceu na sexta-feira. E o que eles me disseram, né? Me disseram que houve convites institucionais, né, para o STF, para o Executivo, para o Legislativo. O próprio Davi Alcolumbre, né, na condição de presidente do Congresso, também foi convidado, acabou não comparecendo em função de questões pessoais, e que o Fachin, na véspera, estava certo de ir, na véspera disse que não ia, e aí acabou enviando o vice, né, que é o Alexandre Moraes. Mas você tocou num ponto que é fundamental. Magistrado, especialmente ministro de Suprema Corte, não pode ficar fazendo papel político, né? Quando eles entram na arena política é que começa a haver uma distorção de todos esses poderes, começa a haver Cláudio, e mais um ponto. Não foi somente, eu deixei isso também claro ao vivo lá na SBT, e obviamente com muito respeito, que não foi somente a postura dos ministros e o palanque dado que foi o erro, né? Principalmente ali com relação ao Alexandre de Moraes, especificamente do Alexandre de Moraes, mas principalmente também foi a maneira não protocolar de receber essas autoridades. Assim, foi o que eu disse, praticamente ficou parecendo que era uma festa entre amigos. Sendo que, peraí, nós estamos tratando ali de uma autoridade, tem que receber sem nenhum problema, mas a imagem que foi passada para esses brasileiros que sempre viu o SBT como um fronte, como um farol ali da liberdade, enfim, daquilo que nós acreditamos do que é certo, ficou muito ruim, de fato, ficou muito ruim, porque você tem ali abraços e afagos e beijos com pessoas que literalmente apoiam movimentos terroristas, que apoiam o Hamas. Isso que para mim foi, digamos assim, que eu acho que aos olhos também do público ficou muito ruim. Então eu quis deixar isso claro, Cláudio, ao vivo e a cores, porque eu não seria leviano de negar o convite para negar o confronto e fazer um vídeo na minha rede social, que eu não duvido que iria alcançar milhões também, mas ficaria aquela coisa assim, pô, por que você não falou na minha cara? Né? Por que você não enfrentou? E eu acho que eu, mais do que como político, eu como cristão, eu preciso enfrentar quando ninguém quer enfrentar, eu preciso falar quando ninguém quer falar, e eu não vou deixar de me posicionar no local que devo se posicionar, já que foi me dado o espaço, porque está tendo um cancelamento ou um boicote no SBT. Não, eu quero falar exatamente no local mais escuro. Porque se eu fui chamado para ser luz, eu tenho que brilhar na escuridão. Então, se algum dia, Nicolas, você vai ser chamado para poder falar em um evento como, por exemplo, do da ONU, que eu fui na ONU,
Chamei o Lula de ladrão lá dentro. Eles vão me chamar? Não sei. Talvez nunca mais. Mas a palavra foi dita. Se algum evento... Nicolas, um evento do STF. Eu vou lá, vou, para poder falar a verdade na cara deles. Vai me chamar para ir na Globo, Nicolas? Você vai? Vou também. Por quê? Porque eu acho que são nesses ambientes que a gente precisa alcançar as pessoas. A gente não pode, Cláudio, ficar só falando em ambientes onde as pessoas já concordam conosco, porque isso seria praticamente como no Evangelho pregar para convertido. E eu não acho que esse é o meu papel. Sem dúvida. Eu sempre abro o programa aqui para a esquerda, né? Não sei se você sabe, eu sempre convido aqui, mas ninguém vem. Mas tudo bem, não tem problema não. É porque também tem que ter coragem para fazer esse enfrentamento político. A gente tem que voltar a travar a política no seu... naquilo que ela tem de melhor, que é justamente o enfrentamento de ideias, né? Então, parar de criminalizar, judicializar a política e fazer o enfrentamento da política. Deixa eu te já encaminhar uma outra pergunta antes de passar aqui para os nossos comentaristas. A gente teve também na sexta-feira, e isso acabou, vamos dizer assim, criando a tempestade perfeita lá no SBT News, que a gente teve essa decisão brutal, surpreendente e até obscura, como eu cheguei a classificar, do Trump de retirar a lei Magnitsky, a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, a Viviane e os seus bens. Isso gerou atritos dentro da própria direita. Tem críticas, inclusive, ao trabalho do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Isso gerou críticas internas em relação a como toda a direita lidou com essa história do Trump, né? Imaginando aí que o Trump fosse realmente essa salvação da lavoura. Eu sempre disse que sanções eram importantes, mas que elas não resolviam o problema, que o problema precisava ser resolvido internamente. Quer dizer, se a nossa cidadania, a nossa sociedade não se erguer, não se levantar contra a ditadura de toga que nós estamos vivendo, esse problema não será resolvido externamente, né? A gente pode ver, comparação muito simples, você pega ali a Venezuela, os ministros do Supremo da Venezuela também estão todos sancionados, o presidente da República sancionado, quer dizer, ministros do governo sancionados, está todo mundo sancionado. E continua sendo uma ditadura, está de pé, e apesar até do cerco militar, o Nicolás Maduro continua lá. Então, a gente sabe que as sanções elas são importantes, mas não resolvem. Só que eu acho que a forma como aconteceu, né, o Trump justificar de maneira clara, descritiva, numa carta pública, com nota do Departamento do Tesouro, por que estava aplicando a Magnitsky. E agora, suspender sem explicação alguma, eu acho que pegou mal, né? Eu queria saber a sua visão disso e se você pretende, de alguma maneira, usar também as suas conexões nos Estados Unidos para esclarecer o que está acontecendo no Brasil e até cobrar algum tipo de explicação. Não sei se você já teve alguma explicação, eu sei que você tem canais lá, mas eu acho que a gente precisa ainda ter uma compreensão mais concreta do que aconteceu. Ainda parece um mistério essa decisão do Trump. Então, Cláudio, precisamos dividir em alguns pontos, né, fazendo um retrospecto. Há mais ou menos, não sei, foi 8 meses, eu estive num podcast, né, do PBD, um dos maiores podcasts do mundo, já recebeu o Trump, já recebeu o Mike Tyson, já recebeu, enfim, pessoas, enfim, celebridades de todos os tipos de área. E eu fui convidado para poder estar lá e estava exatamente fazendo, o Patrick estava fazendo essas perguntas para mim. E eu dei uma resposta dizendo o seguinte, olha, eu não quero que o Brasil tenha interferência de nenhum país, nem para poder ajudar a esquerda, nem para ajudar a direita. Por quê? Naquele momento a gente estava falando da interferência que o governo Biden fez nas eleições de 2022, com dinheiro da USAID, etc. Eu falei, olha, percebe que é ruim uma interferência dos Estados Unidos quando é para a esquerda? E eu quero chegar em um ponto que o Brasil fique igual os Estados Unidos. Ninguém, digamos assim, interfere nos Estados Unidos nesse sentido. Eles, de fato, são soberanos, né? É claro que geopoliticamente você tem alianças, você tem países que também interferem na política interna dos Estados Unidos, mas nem se compara com, infelizmente, aqui com um laboratório, né, geopolítico que é o Brasil para os outros demais países. Então, nesse sentido que eu estava falando. E aí o Patrick fala assim, poxa, mas e aí, o que vocês vão fazer então? Porque se não tiver ajuda dos Estados Unidos, o que vocês vão fazer? Falei, olha, eu acredito no poder das pessoas. Eu acredito que o brasileiro precisa ter uma consciência política de mudança. Não tem como ter um Brasil novo sem novos brasileiros. Não tem como. E o que eu fui massacrado, Cláudio, por essa fala, não está escrito. Então, assim,
Hoje, infelizmente, como diz o Olavo, a política virou torcida. Né? Você tem que ser torcida, e a política não é torcida, cara. Você precisa realmente fazer uma análise e compreender que tudo que você fala, e principalmente na minha posição, que eu sei que hoje, por exemplo, o meu Instagram é uma ferramenta muito forte, não é à toa que a esquerda quer derrubar toda semana. Nego quis me colocar na cadeia por post meu. Então, assim, a minha rede social incomoda? Incomoda, e eu sei disso. Por quê? Alcança muitas pessoas. E nisso, eu não tinha feito nenhum vídeo a respeito da Magniste. Por quê? É evidente, claro e evidente, que todo mundo da direita torce para que a Magniste gerasse o efeito real. Ou seja, gerasse o efeito de recuo, que eles realmente dessem a anistia, ou que tirassem Bolsonaro da cadeia, ou de que parassem com a censura que estava sendo estabelecida aqui no Brasil. E durante, ao longo desse tempo, foram acontecendo algumas movimentações, como, por exemplo, a saída do Barroso. E ao invés de reconhecer que, ok, o Barroso saiu, mas e as mudanças que nós estávamos querendo, no sentido de recuo da perseguição, da derrubada de inquéritos, de parar a perseguição em cima do Bolsonaro e seus aliados, não ocorreu. Mas ainda assim a torcida, né, que não pode falar nada contra a torcida ficou colocando esse tipo de coisa como vitória. Ah, porque olha lá, o Barroso tá chorando. Ah, porque o Gilmar Mendes agora tá com medo. E assim, o Alexandre de Moraes deu dezenas e dezenas de decisões, mesmo após a Magniste, de forma ditatorial e sem nenhum tipo de recuo. E o grande problema que eu falei desde lá de trás era que, pessoal, todas as palavras que nós falamos a respeito do que está acontecendo com essas decisões dos Estados Unidos, elas são muito temerárias porque eu não sei. Eu não faço parte do processo de comunicação com o governo americano, eu não tenho conversa com ninguém lá. Eu não tenho o acesso que o Eduardo tem, que o Paulo Figueiredo tem. Então, assim, quem pode falar alguma coisa são eles. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei das consequências. Eu não sei o que isso pode gerar ou não. Então, por isso que eu me permaneço em silêncio, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, imagina, se eu tivesse fomentado, dizendo, galera, quando sair a Magniste, a coisa está resolvida, não vai ter recuo, ou como alguns outros nos jornalistas foram falando aí, de que, galera, não vai ter recuo da Magniste, fique em paz, vai dar tudo certo, e depois eu deleto esse post. Imagina, eu fico descredibilizado. Então, para eu não cair em descrédito, eu prefiro fazer como a Bíblia diz, que até o tolo se faz de sábio quando eles permanecem em silêncio. E é claro que todo mundo torce para que isso dê certo. Só que, poxa, quando não der certo, a culpa não é nossa. A culpa não é de quem estava tratando a respeito dessas coisas e tudo. E por que não falar a verdade? Você fez um texto brilhante, Cláudio, de explicar a real do porquê que a Magniste caiu. Foi Joesley, foi juntamente com o André Esteves, foi um establishment que é muito maior do que nós mesmos, que tem interesses primários e que, infelizmente, essas questões que estão acontecendo no Brasil viraram secundárias. Ponto. Então, por que não jogar a real? Tá aí o deputado Nicolas Ferreira expondo ali no programa do Cláudio Dantas e também falando sobre o Pix, sobre aquilo que nós temos sido enganados. O povo brasileiro tem sido enganado, mas não é de hoje, não é nesse terceiro mandato do Lula, não. É desde lá de trás, em 2003. E agora, essa tal de fiscalização no Pix, na verdade, pessoal, o que eles querem é arrecadar cada vez mais. Mas para onde vai esse dinheiro, tanto que eles arrecadam, que nós não sabemos? Por quê? No ano passado, olha só, 2025, o Brasil bateu um recorde. Parabéns para o Brasil, parabéns, recorde para o Brasil. Sabe de quê? De arrecadação do meu e do seu dinheiro. A arrecadação de impostos bateu todos os recordes de todos os anos, desde lá de 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Desde lá de trás, nós tivemos um recorde agora em 2025, e aí a gente fica pensando, então, esse recorde de arrecadação, agora nós vamos ter uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança pública melhor, porque arrecadou mais, então pode devolver mais para a população. Nada disso, continua uma porcaria os serviços públicos. Se você utiliza dos serviços públicos, você sabe do que eu estou falando. Agora, se você de repente mora no Brasil e é um marajá, um magnata, e tem plano de saúde, segurança particular, escola particular para os seus filhos, então você não sabe do que eu estou falando. Mas se você é como 98% da população brasileira, você utiliza de
transporte público, você utiliza das vias públicas, do serviço de saúde, a segurança pública, e aí você sabe, né, que realmente tá um absurdo. E o Nicolas Ferreira falou, olha só quanto tempo que ele fez esse vídeo tentando alertar a população sobre o Pix. Eles recuaram, mas agora eles, como a memória do povo é curta, voltaram novamente. E o Tachad, né, ministro da Fazenda, Fernando Tachad, vai sair agora em fevereiro, dizer que ele não vai mais ficar na frente do Ministério da Fazenda porque ele tem que ajudar o Lula a se reeleger para o Lula 4. Deus nos livre e guarde disso, pessoal. Deus nos livre e guarde, sabe por quê? Se tá ruim com 3 mandatos de Lula, imagina com o 4º. Pode ter certeza, pessoal, se você fizer um Pix acima de R$5.000 ou for acumulando aí e der mais do que R$5.000, dali a cada 6 meses o seu banco vai repassar as informações para a Receita Federal. E talvez num primeiro momento você não vai receber cartinha nenhuma. Porém, a promessa é de que anualmente, quando for feita essa avaliação aí, né, os dados ali da Receita Federal, for cruzar os dados, né, do seu CPF, do seu banco, do seu Olerite e de tudo que você movimenta, o que vai acontecer? Poxa, mas peraí, mas você que está falando que você ganha um salário mínimo e meio, 2 salários, como que você movimentou R$8.000 na sua conta? E eles vão querer saber. E às vezes, pessoal, muitas das vezes isso não é lucro. Não é lucro. É um dinheiro que de repente passou para você comprar um produto, para você pagar um serviço. De repente alguém te repassou um dinheiro para você pagar terceiros. Não tem nada a ver com você. Você não teve lucro. Mas vai ser taxado, pessoal. A ordem é taxar o máximo possível para bater mais um recorde esse ano de 2026. E para onde está indo esse dinheirão todo? Olha só, lá na Venezuela, o Maduro mandou dinheiro para fora. Ele surrupiou ali da galera e mandou o dinheiro para fora. Será que aqui também está acontecendo isso? Porque a gente não vê o dinheiro. A dúvida é essa. Coloque aqui nos comentários. Olha, eu quero que você coloque aqui nos comentários desse vídeo o seguinte. Aí na sua cidade, aí onde você mora, coloca o nome da sua cidade aí. Você viu de 2022 para cá, né? Vamos colocar 2023, quando começou esse desgoverno. 2023, 24 e 25. 3 anos de Lula aí no seu 3º mandato. Você viu alguma melhoria significativa nas estradas, no posto de saúde, na escola que seu filho frequenta, no preço dos alimentos no supermercado? Coloque aqui nos comentários, porque realmente, pessoal, ou o Nicolas Ferreira tá louco, tá doido, isso que ele tá falando é uma teoria da conspiração, ou realmente estamos indo para o buraco. Pessoal, olha o que está para acontecer. Preste atenção, eu vou te contar uma história. Até pouco tempo atrás, a gente falava o quê? Que a Venezuela é um lixo, que a Venezuela não presta para nada, que lá eles comem cachorro, que lá é o comunismo, blá, blá, blá. Pois é. Só que agora o jogo pode virar. Por quê? Daqui a pouco vão fazer novas eleições ali, o Donald Trump, que está administrando ali, pelo menos provisoriamente, o país, vai promulgar ali novas eleições e a Maria Corina vai ganhar, porque ela tem unanimidade no país. Ela é de direita, conservadora, tem uns princípios totalmente liberais e vai fazer o povo prosperar, assim como o Milei está fazendo na Argentina. A Argentina, pessoal, no último ano, bateu uma inflação de 2%. Quem somos nós para chegar nos 2%, pessoal? Aqui no Brasil, o FGV fala que a gente está em 4,5%, 4%, mas tudo mentira. É mentira, pessoal. Sabe por quê? Preste atenção. Quando você vai no supermercado e você olha o preço do arroz hoje, ele não aumentou só 4% do ano passado para cá, não. Aumentou 30%, 40%. Então, por que eu estou falando da Venezuela? A Maria Corina vai entrar na Venezuela, vai começar a dar um jeito. Dentro de 2, 3, 4 anos, é possível que a Venezuela esteja melhor do que nós financeiramente. Porque a dívida pública do Brasil só cresce, mas a arrecadação do Brasil só aumenta. Para onde está indo esse dinheiro? Se não está pagando a dívida pública, se não está retornando para a população, para onde está indo esse dinheiro? É uma dúvida que a gente tem. Eu queria que alguém ali do Ministério do Lula, alguém do Ministério da Fazenda, nos explicasse essa mágica que eles estão fazendo. Imagine você, trabalhador aí, ó, para fechar esse vídeo, pessoal. Imagina você, trabalhador, você ganha, vamos colocar que você ganha R$3.000.
Aí você começa a arrecadar mais, a faturar mais, né? E aí você tem um bônus, uma premiação, você tem uma comissão e tal. Esse mês, o mês que vem e tal, você tá ganhando mais. Só que aí lá na sua casa, ninguém nota a diferença. Seus filhos, sua esposa ou marido, ninguém nota a diferença. Continua comendo a mesma carne, o mesmo pão, viajando ou passeando ou deixando de viajar para os mesmos lugares. Continua tudo igual, só que o seu salário triplicou, quadruplicou nos últimos meses. Peraí, alguém da família uma hora vai dar o grito e vai falar assim, você está ganhando esse dinheirão todo e para onde está indo esse dinheiro? Porque nós aqui da casa não estamos sentindo diferença nenhuma. O seu salário saiu de 3 mil, foi para 30 mil, ou seja, é o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil teve um recorde de arrecadação e o povo brasileiro não sentiu as melhorias nos serviços prestados pelo governo. Você sabia, preste atenção, você sabia que, por incrível que pareça, tem países que cobram mais imposto do que o Brasil, mas a população é mais feliz do que o povo brasileiro e tem mais credibilidade no governo? Sim, por exemplo, a Finlândia, por exemplo, a Noruega, por exemplo, o país Luxemburgo, Dinamarca. Os impostos lá são altíssimos, é 40%, 50%, 60% no lombo do povo. Porém, ninguém reclama. Por que será? É porque você vai lá, não tem um papel de bala no chão. É porque você vai lá, você pode pegar o dinheiro assim, fazer um leque com dinheiro no meio da praça assim, que ninguém vai te roubar. É porque você vai lá, pessoal, a segurança pública, a educação, a saúde, é tudo de primeira. Então o povo fala, não, meu dinheiro está sendo aplicado, eu estou pagando um imposto alto, mas está sendo devolvido para mim. Então é sobre isso, pessoal, é sobre fazer bom uso do recurso público, coisa que o PT não sabe fazer e já provou 1, 2, 3, 5 vezes para nós já estamos cansados disso. Tomara que o Flávio Bolsonaro consiga bater o Lula, uma vez que nós teremos ali na frente do TSE o Cássio Nunes e o André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro. Agora não tem desculpa falar que a culpa é da caixa mágica, aquela caixinha assim que a gente digita os números lá na eleição. Não tem como falar, porque agora vai ser o Cássio Nunes ou o André Mendonça. Será que o Flávio Bolsonaro consegue então bater o Lula? Vamos ficando por aqui, se inscreve no canal e aqui você pode se inscrever porque aqui o seu dinheiro não vai ser roubado, inclusive é de graça. Você que ganha fica bem informado, é só você se inscrever aqui, dá um like nesse vídeo, pessoal, para que o YouTube espalhe para mais pessoas e as pessoas possam ver aí o que está acontecendo. Olha o Pix aí, pessoal, veio para poder taxar mais e cobrar mais, com certeza. Vamos ficando por aqui e até a próxima.